Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês viram aí no título, eu voltei a trabalhar fora. Mas antes de entrar sobre o meu atual trabalho, eu irei falar um pouco, de como foi até aqui, meio que uma retrospectiva, para vocês entenderem um pouco melhor. O primeiro trabalho foi aos 14 anos, cuidando de crianças. Não ganhava muito bem, porém, é o que dava para mim naquela época e eu queria ter um dinheirinho meu, para comprar as minhas coisinhas. Então, eu fiquei um tempinho ali nisso, de trabalhando mesmo assim como babá. 15 anos, eu peguei para vender cosméticos. No nome de outra pessoa, porque como eu era menor de idade para fazer cadastro não dava naquela época. Então eu peguei, consegui uma pessoa ali para fazer o cadastro para mim, comecei a vender, mas assim, teve mês que eu vendia muito bem, depois eu comecei a vender mal, Então assim, não era aquela renda certinha todo mês, Porque o pessoal comprava aquela época que estava precisando, depois eles não precisavam mais e não compravam. E como eu também vendia para esperar, acabava que não estava dando muito certo, Então, vendas eu até gosto, mas tem que ser algo à vista, algo bem certinho mesmo para você depois não levar um calote. Então, eu era muito nova ainda, não entendia muito bem, aí eu acabei desistindo facilmente disso. Pouco antes de fazer 16, eu entrei no programa de Jovem Aprendiz. Eu fiz curso durante quase um ano, E depois de eu finalizar esse curso aí, demorou um pouquinho e eu consegui um trabalho SLT, E esse foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. E nesse trabalho também exigia que você continuasse fazendo o curso. Então, eu já tinha terminado esse que eu fiz no início e comecei a trabalhar e também fazendo o curso. Em 2017, eu entrei no programa de Jovem Aprendiz para já começar a trabalhar e também continuar estudando. Eu já estava no último ano do ensino médio e nesse trabalho era 4 vezes na semana dentro da empresa, um dia no local, para fazer o curso, para ter esse aperfeiçoamento aí. Eu não trabalhava e era 4 horinhas por dia, das 8 até o meio-dia. Então era um trabalho bem tranquilinho mesmo. Um pouco antes de completar 18 anos, eu engravidei da Catarina. E esse contrato na empresa era de quase 2 anos, E eu não podia pedir a demissão, tanto porque eu estava grávida, E devido a esse contrato, que também era bom para mim, devido ao curso, e eu também tinha acabado o ensino médio e tinha me matriculado para fazer uma faculdade, então assim, eu não podia deixar de imediato aquilo ali, Aí eu fui pesquisando um pouco para ver o que eu poderia fazer e eu vi que o melhor era eu continuar, trabalhando até o tempo que eu conseguisse e depois disso eu iria ver o que seria possível, Conversei com a empresa e eles não podiam me demitir também, por conta da situação de estar grávida. Então eu fui continuando. Nessa época a gente ainda estava em pandemia, porém a pandemia já estava ficando mais tranquila, Até que a pandemia chegou ao fim e eu tive que voltar a trabalhar, porque eu fiquei afastada devido à pandemia, na empresa ali não podia gestante, trabalhar. Então eu peguei esse afastamento de um tempinho, voltei a trabalhar e eu fiquei trabalhando até as 35 semanas de gravidez. Depois disso, o médico já me aconselhou a pedir a licença maternidade um pouquinho antes, por conta de eu ter que ir trabalhar e voltar de ônibus. Então eu pegava 4 ônibus para trabalhar, dois, para ir, dois para voltar, acabava sendo um pouco mais cansativo, ainda mais no fim da gravidez. Então, o médico mesmo me deu esse afastamento um pouquinho antes que eu levei na empresa e fiquei, a minha licença, que foi 120 dias, a Catarina não tinha nem 4 meses ainda. Eu sabia que eu não iria voltar a trabalhar com uma criança muito pequena, que dependesse totalmente de mim, e eu também não tinha ninguém para ficar com ela, e eu, bem novinha, sabe? Eu fiquei com aquele apego. E eu já estava com aquilo na cabeça, que eu não iria voltar. Então, eu aguardei o fim da licença. Assim que deu o prazo, eu fui lá na empresa e eu pedi o meu desligamento, no caso, a demissão.
E depois disso, eu só procurei algo para fazer novamente quando a Catarina fez 6 meses, né? Eu queria estar fazendo algo que seja mais tranquilo em casa, então eu voltei a vender cosméticos, né? Dessa vez eu peguei o Boticário, porém, assim, como eu falei no começo para vocês, eu já tinha uma experiência com o Boticário, né? Uma linha assim de cosméticos, de produtos que eu gosto bastante, porém para vender eu acho que pode ser um pouco mais difícil. Eu sempre vendia essas coisas para parentes, né? Porém, igual eu falei para vocês, né? Vendia um pouco na época, depois já não vendia tanto. E também todo mês tendo que fazer pedido, às vezes eu não conseguia vender, então eu tinha que fazer pedido para mim. Isso acabava criando mais contas, né? Mais pendências, então eu já não estava achando mais legal e também desisti. Até então, quando a Catarina fez 1 aninho, eu peguei e falei, eu vou dar mais uma tentativa para esse negócio de vendas, né? Porque é algo mais prático para ficar em casa, tem como você ter um horário mais flexível, né? Com toda essa experiência que eu já tive. Eu fui lá, peguei semi-joias para vender. Né, também é algo que eu gosto bastante de usar, né? Então já tinha um pouco de conhecimento sobre isso, vendia para parentes, mas assim, gente, semi-joias tem um custo um pouquinho mais alto. E com isso não é todo mundo que vai querer pagar aquilo, né? Então, no começo as vendas fluem, depois dá uma parada porque as pessoas que comprou com você às vezes não quer comprar novamente, né? Então, assim, tinha que fazer outros clientes. Eu sei que venda você não pode só continuar ali com os mesmos, né? É bom você ter clientes fixos, porém também você tem que vender mais para fora, dá para vender online. Então, assim, quem quer vender 100% em casa, tem como fazer isso, né? É possível, não estou falando, mas que não é. A questão mesmo é que eu não queria ter esse esforço para abrir algo online, para vender, porque assim, eu teria que ter todo o custo e eu só tinha a comissão de 30% do que eu vendia. Então, assim, para mim mandar para outro local ou para mim entregar o produto, eu não teria muito lucro, né, disso, porque a empresa não iria me auxiliar com isso, era só para mim vender e ter esses 30%, mais nada. Então, não ia compensar muito eu pegar, comprar embalagens, mandar por correio ou algo assim, porque o custo seria todo meu, né? E também ficaria um pouco pesado para os clientes. Depois disso, eu comecei a pegar as minhas coisas que eu não estava usando mais em casa, roupa, sapato, ai, gente, tudo geral, sabe? Até móveis assim parados que não usa, itens eletrônicos, tudo que a gente viu que estava em casa ocupando o espaço, eu comecei a postar no Facebook para estar fazendo uma renda extra, né? Um desapego mesmo, como vocês viram aí no meu tirando roupas, né, do guarda-roupa, eu tirei bastante coisa para desapego, mas essas roupas eu já quero doar, né? Mas quando for o desapego que eu fiz há alguns meses atrás, eram roupas assim que eu não tinha usado e que não fazia parte do meu estilo. Então eu consegui tirar um dinheirinho com essas peças, né? Então assim, se vocês também querem uma renda extra, tem coisas que não usa, isso é uma boa, postar no Facebook, na OLX ou em outras redes sociais que vocês tiverem, porque dá um dinheirinho extra. Agora eu vou falar para vocês como é o meu atual trabalho, porque que eu decidi voltar ao trabalho. Bom, gente, aqui onde eu moro é apenas eu, meu marido e a minha filha. A gente não tem nenhum parente aqui. Os parentes que a gente tinha se mudaram, né, de volta para onde a gente morava, que é lá para o interior de São Paulo. Então, assim, eu não tenho rede de apoio. Com isso, também não é possível eu trabalhar durante a manhã e tarde, porque eu não tenho ninguém para ficar com a Catarina e também aqui creche, né, CMEI, é bem difícil. Ou você encontra no particular, porém é muito caro, né? A gente não tem condições nesse momento de pagar uma escolinha particular para ela. E além disso, semeia aqui, você tem que aguardar vaga. Eu coloquei a Catarina para aguardar vaga em fevereiro de 2023, então logo vai fazer 1 ano e nada de chamar. E assim, por conta dela ter ficado doente há um tempinho atrás, né? A gente frequenta a igreja, ela tem escolinha. Eu vi que depois que ela começou a ter esse contato com outras crianças, ela ficou mais doente. Então, imagina numa escolinha, vai ficar muito mais. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu quero trabalhar com aula de casa
ou um extra, né, à noite, porque eu sei fazer algumas coisinhas, e foi exatamente isso que aconteceu. No momento que eu não estava nem esperando, eu vi essa vaga e é de um local que eu gosto bastante, que eu já tive experiência boa, né, que eu gosto de comer nesse lugar. Então, assim, eu vi que estava precisando ali de auxiliar de cozinha, né, e eu também gosto de fazer muita coisa aqui em casa, de cozinhar, e eu peguei e abracei essa oportunidade. Não é algo fixo, não é todos os dias, como eu falei, é algo à noite, né? Então eu fico o dia todo com a Catarina, à noite o meu marido chega, não, antes de anoitecer, meu marido chega do trabalho, então ele tá ficando com a Catarina, e tá sendo desse jeito aí. Ele fica com ela, tá sendo. No começo, na verdade, foi adaptação, porque ela mama apenas no peito. Porém, a gente comprou um leite para ela para ver se ela se adaptava a tomar pelo menos à noite. No primeiro dia, ela não quis tomar. Mas no segundo, ela já tomou mais do que a gente imaginava e tá sendo assim, né? Eu comecei a trabalhar dia 10, aí eu fiquei a primeira semana trabalhando direto, essa outra semana, que é agora, trabalhei 2 dias, né? Então, assim, eu vou de acordo com os dias que eles me chamam. Não é todos os dias, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana vão me chamar. E eu vou, né? Porque, no caso, eu tô substituindo uma moça. Então, assim, gente, é mais um extra, né? Mas eu queria comentar, né, um pouco com vocês sobre essa nossa nova fase, né? Não apenas minha, mas também da minha família. Então eu quis trazer um pouco, né, para vocês aqui de como que tá sendo. Continuo amamentando a Catarina, continuo presente com ela, presente, né, com ela todos os dias, cuido dela, cuido da minha família. Então, assim, para vocês, mães que estão querendo voltar a trabalhar, eu acho que a gente, dona de casa, a gente que está no nosso lar, sempre vão ter pessoas que falam, ai, mas você não vai voltar a trabalhar, você não vai fazer nada da vida, como se essa nossa função, né, de mãe, dona de casa, não fosse nada, fosse menosprezada. Então, assim, hoje, as minhas condições não me permite que eu fique apenas em casa. O marido trabalha, porém a gente paga aluguel, né? A nossa casa é simples, mas o aluguel é bem caro, né? É porque a gente mora próximo a uma avenida do centro. Então, assim, a gente precisa gerar algum dinheiro, fazer algum extra. E eu vejo que no momento eu preciso auxiliar ele, né? Também nessa parte aí da nossa vida financeira. E assim, gente, casamento é isso, é um pelo outro, os dois pela família. E assim, eu nunca vou trabalhar para deixar tudo aqui no trabalho e a minha vida em casa ser uma porcaria, né? Desculpa até a palavra, mas o primeiro fundamento tem que ser dentro da nossa casa, né? Com tudo ok, a nossa família bem mentalmente, com saúde, né? Porque eu nunca vou abandonar minha filha, o meu marido para mim trabalhar e ter uma vida para falar para as pessoas que eu estou trabalhando, né? Longe disso. Então, gente, por isso que eu vou vir trabalhar, porque a gente precisa. E hoje em dia as coisas estão tão caras. É difícil apenas uma pessoa trabalhando com o salário que está atualmente, né, o salário mínimo. Então é difícil apenas uma pessoa cuidar de tudo, das finanças da casa. Então, assim, que eu puder ajudar a minha família, eu irei ajudar. Por isso que eu tomei essa decisão. Um dia eu espero poder, né, crescer aqui nessa plataforma que eu gosto bastante, que é o YouTube, e eu permanecer aqui, trazer muitos vídeos para vocês e gerar também frutos, né, dos meus conteúdos, poder ajudar também pessoas de alguma forma. Bom, gente, então foi isso, né? Um bate-papo mesmo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido, né, um pouco. Deixa aí nos comentários, se vocês já estão trabalhando, se pensam em trabalhar, como que está sendo para vocês ficarem em casa, né? Se tem esse julgamento também da parte de outras pessoas, coloquem aí nos comentários, vamos desabafar, né? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.